Olá, professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Educação Matemática em Prática. Esse é o nosso vídeo número 1, é o vídeo piloto do nosso canal. Estamos nascendo agora e com o objetivo de auxiliar você, professora, no seu planejamento e também nas suas aulas diárias. Meu nome é professor Edivaldo, quero acompanhar vocês aqui em algumas reflexões e atividades que foram separadas para você, professora. Trazemos no nosso canal aquilo que é de melhor na educação matemática, visando aí o seu desenvolvimento e a reflexão da sua prática diária. Professora, vamos lá para o que temos para hoje no nosso canal. Espero que você dê aí o seu like, que você faça a sua inscrição e clique aí no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Nosso projeto de canal é que tenhamos aí pelo menos um vídeo por semana, nessa primeira fase. Tá? Na segunda fase, aí, estamos aí planejando boas coisas para você, professor, com entrevistas diretas, né, com autores, com professores especialistas, com professores pesquisadores, sobre temas que vocês utilizam aí na sala de aula. Tudo com o intuito de você refletir a sua prática diária e assim crescer pedagogicamente, didaticamente e também que isso se reflita na aprendizagem dos alunos, ok? Então hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que é, como vídeo piloto, nós buscamos aqui um assunto que seja um tema que seja bem bem pesquisado, seja um problema já que vem há algum tempo chamando a atenção dos pesquisadores, que é o estudo das frações. Vocês sabem que esse estudo das frações não é um problema só no Brasil, ele é um problema no mundo todo, né? E isso vale a pena a gente fazer aqui uma reflexão sobre isso. Claro, gente, o nosso canal não tem o intuito de trazer a solução para o problema, para todos os problemas, né? A gente pode ajudar você, professora, com a sua prática ali, te dando aqui as dicas, as orientações daquilo que a educação matemática já tem comprovado cientificamente através das pesquisas e de professores que demonstram aqui, que colocam através de artigos, de trabalhos sobre suas práticas em sala de aula, ok? Então, espero que vocês aproveitem muito bem esse material e aqui nos comentários, coloque lá se você gostou do assunto, se você não gostou, o que poderia ser melhorado, como que nós poderíamos melhorar para atingir a melhor forma possível, ajudando os nossos professores, ok? Esse assunto das frações, eu busquei aqui algum artigo, algum trabalho científico feito em cima desse assunto, o tema das frações, e eu encontrei um trabalho que foi publicado na revista Rematec, é uma revista de matemática, uma revista especializada. Eu quero trazer aqui para vocês. É a revista de Matemática, Ensino e Cultura. É o trabalho do professor Wander Alberto, da Universidade Federal do Tocantins. Ele escreveu aqui sobre obstáculos epistemológicos inerentes ao conceito de fração. Obstáculos epistemológicos, gente, são aí o que está atrapalhando o seu aluno de compreender, né, esse assunto tão importante da matemática, que são as frações. Então, aqui, esses materiais, todo o material que a gente apresenta aqui, a gente vai ficar um link aqui embaixo, vai ter um link próprio para você poder baixar esse material todo aqui no vídeo, tá bom? Fica bem fácil de você ter acesso a esse material. Seria muito importante que você pegasse esse material aqui, desse uma lida nele, principalmente esse trabalho aqui do professor Wander. É um trabalho bem interessante que ele fez aqui. Tem um pequeno resumo, você pode depois dar uma boa observada aqui, dar uma lida nele. É um trabalho com 19 páginas, né?
19 páginas, e que mostra aí toda a pesquisa que ele realizou nesse tema. Então é importante, seria muito bom mesmo você dar uma dedicada aí na leitura desse trabalho, tá? Nós não vamos aqui nos aprofundar muito, gente, porque vai ficar um vídeo muito longo, tá? Mas eu quero trazer para vocês esses trabalhos, eu quero trazer para vocês o enfoque que foi dado, ok? Mas assim, vai ser uma coisa bem resumida. É claro que se houver um interesse maior, alguma coisa que você que está nos assistindo, você deseja, coloca aqui no comentário. Porque se houver realmente aí um desejo de você que está nos assistindo, de nos aprofundarmos, aí com certeza nós vamos fazer um vídeo nos aprofundando sobre o assunto, ok? Essa primeira fase do nosso programa, gente, do nosso canal, vai ser um pouco mais resumido, ok? Na segunda fase, nós estamos programando aqui, lógico, de repente, seria, por exemplo, trazermos aqui o professor Wander e ele mesmo a gente fizesse uma entrevista aqui com ele, conversasse com ele sobre esse trabalho que ele fez, ele explicasse isso com mais detalhes, ok? É que na primeira fase aqui agora, pelo menos por enquanto, a gente ainda não está tendo condições para isso, mas esse é o nosso plano numa segunda fase aí do nosso canal. Acho que vai ser bem proveitoso mesmo para os nossos ouvintes, para você que nos acompanha aqui no canal, tá? Mas deem lá uma observada, eu vou fazer um pequeno resumo, assim, bem simples, tá, gente? Bem simplista do trabalho dele, que não reflete todo o trabalho, toda a profundidade com que ele trabalhou aqui, tá? Mas eu acredito que já vai ser um pequeno passo para você já ir conhecendo o cerne, né, da questão que ele traz aqui no trabalho dele, tá? Então, vamos trazendo aqui, ele traz nesse trabalho que ele escreveu, o professor Wander, ele fala de um filósofo francês, que é o Gaston Bachelier, desculpe, Gaston Bachelier. Esse nome é um nome que você vai ouvir bastante quando você fala de educação matemática, tá? Porque Gaston Bachelier, esse filósofo, ele estudou com profundidade essa questão dos obstáculos epistemológicos na ciência em geral. E o professor Wander teve aí uma sacada muito interessante, que ele pegou esses obstáculos epistemológicos, ele trouxe aqui para o ensino, a aprendizagem aqui das frações. É bem interessante o trabalho dele, tá? Então, Gaston Bachelier, ele é um filósofo, né, francês, como eu disse, já faleceu em 1962, mas ele tem um trabalho muito profundo aí nessa questão dos obstáculos epistemológicos, tá? Dentro dos obstáculos que ele traz para a gente, aí eu estou destacando aqui 4 do trabalho dele ali, são 4 obstáculos que são importantes a gente dar uma observada. Por exemplo, o primeiro obstáculo que ele apresenta para a gente, esse é o obstáculo da experiência primeira. Esse obstáculo ele se refere à dificuldade que os alunos podem ter em entender a relação entre a fração e a quantidade real que ela representa. Então, dentro desses obstáculos epistemológicos que eu estou apresentando aqui para vocês, eu quero apresentar para vocês também uma atividade que ela tem por objetivo atender esse obstáculo, transpor, né, esse obstáculo que a gente acabou de ler, tá bom? Então, por exemplo, nesse aqui da primeira experiência, tem uma atividade, também a gente vai ser colocado todo o link vai ser colocado as atividades aí no nosso canal, aqui no nosso vídeo, ok? Você vai clicar lá e vai poder baixar sem nenhum problema, ok? Só vou fazer um comentário aqui bem breve, não vou ficar dando muitos detalhes, mas pelo menos você sabe que tem essa atividade aqui, e se você tiver interesse, você vai lá, baixa e use
da melhor forma possível. Bom, então uma atividade, por exemplo, poderia ser usada para transpor esse obstáculo. Seria, por exemplo, um jogo de frações. Para essa atividade, seria necessário você confeccionar, né, um tabuleiro com casas numeradas de 1 até 10. Cada casa do tabuleiro corresponderia a uma fração e o objetivo do jogo é chegar ao final do tabuleiro resolvendo as operações de fração que se apresentam em cada casa. Para tornar o jogo mais interessante, pode-se incluir obstáculos como casas que obrigam a voltar algumas casas ou perda de uma rodada. Além disso, para tornar a atividade mais interativa, pode-se utilizar recursos visuais como cartas com as operações de fração que devem ser resolvidas para avançar no jogo. Essa é uma atividade que poderia transpor, né, esse obstáculo da experiência primeira. Uma outra seria um mural de frações. Essa atividade consiste em criar um mural com figuras geométricas que representem diferentes frações. Em cada figura geométrica, o professor pode incluir uma série de perguntas que ajudem os alunos a compreenderem melhor as frações. Por exemplo, pode-se incluir perguntas como qual a fração que representa a parte preenchida da figura geométrica, ou qual fração representa a parte vazia da figura geométrica. Para tornar a atividade mais dinâmica, pode-se utilizar diferentes tipos de figuras geométricas, como círculos, quadrados, retângulos, e pedir aos alunos que identifiquem essas frações correspondentes. Tá? Então, essas aí são duas atividades aí, simples, né? Mas que você poderia utilizar justamente se você está observando aí que tem esse obstáculo aí da primeira experiência com seus alunos. Tá? O que eu percebi, gente, que esses obstáculos eles não necessariamente estão localizados em uma etapa própria. Tá? Ela pode estar lá no início da etapa educacional, como ela pode estar lá no final. Tá? Você pode pegar aí você pega alunos de ensino médio, você faz ali uma atividade com eles com fração, e nitidamente você verifica que eles não têm muitas vezes a noção do conceito da fração. Tá? Então é uma atenção importante que o professor precisa ter. O próximo obstáculo que ele apresenta aqui é o obstáculo verbal. Pode estar relacionado com a linguagem utilizada para descrever as frações. Os alunos podem ter dificuldade em entender termos como meio, terço, quarto e assim por diante, que descrevem as partes da fração. Bom, nessa parte verbal, tem aqui também uma atividade, tem aqui duas atividades que a gente poderia fazer com eles para poder transpor esse obstáculo. A primeira atividade seria assim, a pizza em frações. Você precisaria de alguns materiais, por exemplo, você precisaria de papel pardo, caneta colorida nas canetinhas, né, tesoura, cola, papelão, tinta, pincel e pratos de papel. O professor deverá desenhar em um papel pardo uma pizza inteira e dividi-la em fatias de diferentes tamanhos, representando frações. Cada aluno deverá escolher uma fatia da pizza e pintar com as cores correspondentes à fração que representa. Em seguida, os alunos deverão recortar suas fatias de pizza e colá-las em um prato de papelão, formando a pizza completa. Por fim, cada aluno deverá apresentar sua fatia de pizza e explicar qual fração ela representa. Aí uma atividade interessante. Uma segunda atividade seria o jogo de frações. O material utilizado ali seria uma cartolina, régua, tesoura, caneta colorida e só. Né? Cartolina, régua, tesoura, caneta colorida. O passo a passo. O professor deverá desenhar na cartolina um tabuleiro com várias casas numeradas de 1 a 20. Em seguida, deverá desenhar na cartolina vários quadrados coloridos, cada um representando uma fração diferente. Cada aluno deverá escolher uma fração e representá-la em uma tira de papel, que será colocada em um saco.
O jogo começa com o primeiro aluno tirando uma fração do saco e colocando-a em uma das casas do tabuleiro. O próximo aluno deverá escolher uma fração equivalente à fração já colocada e colocá-la em outra casa do tabuleiro. O jogo continua, com cada aluno escolhendo uma fração equivalente e colocando-a no tabuleiro, até que todas as casas sejam preenchidas. O aluno que conseguir colocar mais frações equivalentes no tabuleiro é o vencedor. Essas atividades permitem que os alunos tenham contato com frações de forma mais concreta e visual, facilitando a compreensão e a superação desse obstáculo. Certo? Vejam bem como é importante, né? Se a gente sabe qual é o problema, a gente busca uma solução, né? Vamos ver aqui outro obstáculo. Seria o de ordenamento, o obstáculo de ordenamento. Ele pode estar relacionado com a dificuldade que os alunos podem ter em entender a ordem das frações em relação a outras frações e a números inteiros. Olha só, essa do ordenamento, gente, tem aqui uma atividade, ó, tem duas atividades dele também. Primeira atividade: você divide a turma em grupos e fornece materiais como frutas, biscoitos ou chocolates. Cada grupo deverá dividir os alimentos em frações iguais. Por exemplo, dividir um chocolate em 1/4, meio e 3/4. Em seguida, os grupos devem ordenar as frações do menor para o maior. Para tornar a atividade mais desafiadora, é possível trabalhar com frações com denominadores diferentes. Essa atividade permite que os alunos compreendam o conceito de ordenamento e comparação de frações de forma lúdica e prática. Legal, muito boa. Né? É lógico, você pode fazer adaptações, né, gente? É lógico, imagina você ter que comprar chocolate, arrumar chocolate, frutas, biscoitos, para todo mundo, assim, é complicado, né? Se você achar que isso não tem condições de fazer, você usa outro tipo de material, né? Para usar brinquedos, alguma coisa, tampinhas de garrafa. Não, tampinhas de garrafa não vai dar, né, gente? Não será cortar, né? Mas poderia fazer pela quantidade. Mas tudo bem. Então você busque aí alguma outra forma, não tem nenhum problema, né? As atividades, lógico, elas não são fixas, né? Assim, não são tem que ser dessa forma. Não, você pode adaptar ela da melhor forma para o seu público, para o pessoal que você está trabalhando, né? Para a etapa que você está trabalhando, você pode adaptar, né? Mas é uma questão de reflexão. Então, você tem aqui a ideia, você pode pegar essa ideia e refletir sobre ela da melhor forma possível, tá? Uma segunda atividade: organize a sua sala em duplas ou trios e forneça uma folha com diversas figuras geométricas. Os alunos deverão dividir cada figura em frações iguais e representá-las graficamente em uma reta numérica. Em seguida, deverão ordenar as frações e compará-las, identificando qual fração representa a maior parte da figura e qual representa a menor parte. Essa atividade vai permitir que os alunos compreendam o conceito de ordenação de frações em uma representação visual. Legal! Se você gostou da atividade, se você utilizou essa atividade, se você fez a atividade com seus alunos, comenta aqui, gente. Poxa, comenta aqui que vai ser muito rico essa troca de informações. Se você trocou o material, indica lá, coloca lá, olha, eu fiz essa atividade com tal material. Isso vai ajudar muitas pessoas aí na hora de fazerem as suas atividades. O próximo obstáculo aqui é o obstáculo da correspondência bionívoca. A correspondência bionívoca, ela se refere a uma dificuldade que os alunos podem ter em entender a relação entre as frações e suas equivalentes decimais. Por exemplo, um estudo aponta que a aprendizagem de frações pode demonstrar a relação entre o número de partes em que o inteiro foi dividido e o número de partes que foram levados em consideração. No entanto, os alunos, podem ter dificuldade em entender essa relação. Essa é uma dificuldade muito grande e às vezes você pode fazer essa pesquisa até com os seus alunos do ensino médio, você vai ver como isso aqui é uma realidade.
na minha experiência que eu tenho de sala de aula, e essa é é um obstáculo bem visível na sala de aula. Tá? Bom, uma atividade aqui que eu separei sobre esse obstáculo para transpor, né, esse objeto, é um jogo de frações, né, e nesse jogo de frações vai ser necessário criar cartas com diferentes frações escritas em cada uma delas. Os alunos deverão ser divididos em grupos e a cada rodada deverão escolher uma carta. Em seguida, deverão representar a fração de diferentes formas, utilizando objetos concretos, como palitos de fósforo, blocos de construção, né, por desenhos, né? O objetivo é fazer com que os alunos encontrem diferentes formas de representar a mesma fração, tornando mais clara a correspondência entre a representação fracionária e a quantidade representada. Tá? Essa é uma atividade. Uma segunda atividade chama Atravessando o Tapete. Nessa atividade, os alunos serão divididos em grupos e deverão atravessar um tapete dividido em frações sem pisar fora dele. Para isso, os alunos deverão escolher uma fração e tentar avançar na mesma proporção. A cada rodada, a fração escolhida deverá ser diferente, permitindo que os alunos explorem diferentes frações e encontrem diferentes formas de representá-las. O objetivo é tornar mais clara a correspondência entre a representação fracionária e a quantidade representada. Muito boa, né? Tá? Vai ficar também como objetivo aí do nosso canal, de repente, da gente fazer essas experiências ao vivo, a gente pegar e filmar montando essas atividades, né? Às vezes pode parecer que elas são assim muito fora assim da realidade, mas se nós formarmos elas aqui, você vai ver que fica bem interessante. É um projeto aí para o nosso futuro, tá? Então esses são os obstáculos epistemológicos que nós vamos encontrar no trabalho aí do professor Oswaldo. Ok, gente? Fora essas atividades aqui, focando nesses obstáculos, eu separei para vocês aqui mais três sequências didáticas para serem assim mais aprofundadas, para se aprofundar mais no assunto, tá? A primeira está aqui no site do Brasil Escola, né? Uma sugestão para o ensino de frações. Vale a pena, o link, como eu já disse, né? O link vai estar aí embaixo para você entrar. Ele faz aqui a descrição todinha da atividade, tá? Ele coloca aqui a proposta que ele está tendo aqui, o objetivo da proposta tá aqui, tá? E a partir aqui ele quer construir a ideia inicial de fração a partir de quantidades do todo, de suas partes e das divisões. Bem interessante daqui. Então esses trabalhos aqui que eu vou mostrar agora para vocês são atividades que são mais aprofundadas. Tá? Você pode pegar com o seu aluno e fazer aí no decorrer aí do bimestre, fazer atividades sequenciadas com eles para desenvolver esse tema importante, tá? Então aqui foi dividido aí em 5 períodos, 5 momentos, tá? Até chegar à formalização do conceito. Vale a pena você dar uma boa lida aqui, uma estudada no contexto em que ele deixou aqui para vocês, tá? Um outro tema aqui também, uma outra sequência, é essa sequência aqui do professor Leandro, tá? Ele fez aqui também, é bem aprofundado esse trabalho dele. É um trabalho que é uma questão de você trabalhar com os alunos numa sequência por um bom tempo, né? Um bimestre que seja, tá aqui todo descrito, o material que você precisa, está bem dividido o material dele. Aqui é da Universidade de Passo Fundo, né? O professor Leandro fez aqui bem explicadinho. Cada um deles aqui, ó, unidade 1, 2, 3, 4, são 5 unidades. As atividades estão todas prontas aqui, tá? Aqui as atividades, ele faz uma apresentação. Essa parte teórica, gente, é importante que você dê uma olhada para você se
se apropriar dos objetivos, do que você está esperando do aluno, né? Para quando você colocar essa atividade em prática, você ter o foco, tá? Então tá aqui, ó. Atividades são atividades é, bem, bem estruturadas, que vão levar realmente aí o seu aluno a ter uma aprendizagem mais significativa, tá bom? Tá aqui, vai estar disponível aí para vocês, ó, tudo prontinho aqui, é só copiar e colar ou imprimir essas atividades e já repassar para os seus alunos, tá? Uma outra atividade também aqui é uma sequência didática também. Essa sequência didática aqui, ela é da professora Yara da Silva, ela é da Unigran Rio aqui, tá aqui da editora, bom? Ela deixou bem feitinho aqui, é uma sequência didática nas aulas de matemática sobre frações, olha lá, ela pega todo o conceito e ela vai trabalhando um por um com eles, para você ter lá no final o conteúdo completo, para que o aluno saia com conhecimento, se não total, mas pelo menos ali bem aprofundado ali do básico dos conceitos de fração, tá? Tá aqui ó, a sequência didática dela, vou colocar tudo aqui, as considerações finais, toda a parte que ela fez a pesquisa, trabalhou já com alunos, só que então é um material que já está estruturado de forma que você tem um resultado, você já pode esperar um resultado positivo dele. Tá certo, gente? Esse foi o nosso vídeo dessa primeira semana. É o nosso, como eu disse, né, o vídeo piloto. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam reagir aí ao vídeo, colocar seu comentário. Todo comentário é muito bem-vindo e será respondido, tá, gente? Tem aqui o nosso e-mail também, educaçãomatemática@outlook.com. O nosso e-mail fica à disposição também de vocês. Se tiverem aí alguma ideia, vocês podem apresentar o trabalho de vocês. Se vocês estiverem preparando aí, tiverem um trabalho, tem uma atividade que você fez, você achou que ficou muito legal, que vai ser proveitosa para outros professores, entre em contato com a gente. Com certeza vai ser muito, muito, muito importante e gratificante que você divida esse sucesso seu com os outros professores, tá? A gente está aberto aí a manifestações, ok? E feliz, porque nós iniciamos então essa nossa jornada, essa nossa primeira fase, e tenho certeza que vamos ter um retorno importante de vocês. Gente, um grande abraço para vocês. Nós finalizamos aqui então esse nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.